quando a gente fala em água, eu estou pensando dentro de um sistema hídrico. Mas na água tem também os sedimentos, que a gente coleta e faz análise também. Então, a água, ela tem uma contaminação química, que a gente pode dividir ela como orgânica e inorgânica, e biológica, que são a presença de coliformes, fecais, análises termotolerantes, né? Para que a gente possa ver se há esses micro-organismos. Então, eu tenho esses 4 tipos, né? Vamos colocar assim, químicas e biológica, né? Que seriam esses 2 grandes conjuntos de contaminação. Dentro da química, eu tenho os metais pesados. E também tenho a questão da matéria orgânica na água também, né? E a parte biológica, que seria esses elementos micro-organismos que estão ali na água. Eu acho que são esses os 2 grandes blocos que eu tenho aí de contaminantes na água. É lógico que se eu tenho uma área em que eu tenho uma grande monocultura de plantações de soja, café, eu vou ter uma propensão muito maior se eu vou utilizar agroquímicos, agrotóxicos, de isso contaminar o lençol freático e os recursos hídricos também. Então, um exemplo, o aquífero Guarani. É um aquífero que a gente até então achava que ele estava livre de qualquer tipo de poluição, mas na verdade não é, porque está ali pegando a parte do Triângulo Mineiro, adentrando para a parte de São Paulo até quase parte ali do Paraná. Essas áreas são o quê? Grandes plantações. Então eu tenho ali uma grande quantidade de elementos químicos através desses agroquímicos ali. E isso percola o solo e vai depositar no lençol freático. Então já há estudos que essa água não está tão boa assim para a utilização. Então esses mananciais subterrâneos, que até então estavam intactos, vamos colocar assim, mas com o uso e ocupação da terra acelerado, de forma intensiva, esses aquíferos já estão comprometidos do ponto de vista geoquímico e da qualidade dessa água também. Recursos hídricos, hoje no Brasil e no mundo, eu acho que é o bem mais precioso que nós temos. Água, bactéria vive sem ar, mas sem água o ser humano não consegue viver. Então, a qualidade dessa água ela depende de vários fatores, do uso e utilização, né, da terra, do solo. Eu preciso de saber o seguinte, se essa água está poluída ou se essa água está contaminada. Então, dentro dessas bacias hidrográficas, que a gente utiliza como uma unidade geomorfológica, nós estamos desenvolvendo vários trabalhos nessas bacias hidrográficas. Começamos a bacia do São Francisco, há 3 anos atrás, 4 anos atrás, fizemos uma grande campanha de campo lá e nós deparamos com níveis de zinco além do que preconiza a legislação ambiental. Chumbo também. E viemos buscar qual seria a assinatura geoquímica desse zinco, desse chumbo. E ali tem uma das maiores plantas de zinco, que é a Três Marias, né, da Votorantim, e temos a área das fábricas ali em Pirapora, que a gente chama temos uma contaminação atmosférica, essa pluma, depois ela precipita na forma seca e cai, né, vai depositar nesses ambientes hídricos, solo e vegetação. Então, diante disso, nós começamos a estender essas pesquisas para essas outras bacias hidrográficas. E nós estamos comparando esses dados e a relevância de contaminação por metais pesados em algumas dessas bacias, né, está nos chamando a atenção. Metais pesados são metais que podem afetar cumulativamente, né, ele vai acumulando os seres humanos e também toda uma vida, uma cadeia aquática. E isso pode ser transmitido para as populações. Uma outra coisa interessante é o trabalho que a gente vem fazendo aqui no Rio Jequitinhonha, na área do garimpo Areinha. Os níveis tantos de metais pesados, contaminação química e alguma contaminação orgânica e inorgânica também nos chamou a atenção, né?
porque até então a gente pensava que essas áreas não poderiam ainda estar ativas. E realmente o garimpo lá está funcionando agora de uma forma artesanal e isso está mostrando uma certa contaminação existente novamente nessas áreas de recursos hídricos. Então o que a gente pensa é o seguinte, a gente tem que preservar esses recursos. De que forma? Através de políticas públicas eficientes, através de uma fiscalização eficiente também, e de uma cultura da água, né? Apesar, nós temos uma das maiores bacias hidrográficas do Brasil, Minas Gerais, né? A caixa d'água do Cerrado está aqui em Minas Gerais, distribui para, se não me engano, 3 ou 4 bacias hidrográficas, e nós não temos cultura para essa água. A gente acha que essa água, né, ela não vai ter problema nenhum, que essa água nunca vai deixar de acabar. A água não está acabando, né? Eu tenho uma população maior, eu tenho um tratamento que não está adequado a essas populações, às indústrias, então eu tenho essa falta d'água, essa crise hídrica que ocorreu há 2 anos atrás, como nós vimos. E também uma coisa que a mídia colocou aí, né, de forma expressiva, foi o rompimento dessas barragens. Isso já era um desastre anunciado. E essas barragens eram barragens de rejeitos, de mineração. Então eu tenho ali alguns sedimentos, né, com alguns elementos, né, minerais, como alumínio e ferro, né, posso ter cromo, zinco também, e afetou daquele modo, do ponto de vista geoquímico, e também, né, esses recursos hídricos foram totalmente afetados com fauna e flora, né, chegando até no Oceano Atlântico.